Olá, irmãos, tudo bem? Viemos hoje mais uma vez, tá postando aqui um vídeo aqui para que os irmãos possam analisar aí com clareza, com pureza, com mansidão, bondade, com amor, com o Espírito do nosso Pai, né, que nos dá o entendimento aí, para que a gente não seja enganado aqui nessa terra. Se os irmãos perceberem, meus irmãos, eu coloquei uma folha de sulfite aqui, ó. Tem algumas passagens das Escrituras para que os irmãos possam analisar aí por si próprio, ter um entendimento melhor aí do que eu quero dizer nesse vídeo para os irmãos. Meus irmãos, eu venho aqui falar sobre o Messias, o Filho do Criador que veio aqui na Terra e foi assassinado, único, digno, de respeito, que deu o melhor exemplo a se seguir aqui. Aquele que não quis nada do mundo, que obedeceu o nosso Pai que está no céu e nos ensinou que a gente tem que ter amor uns pelos outros, assim como Ele nos amou. Então, meus irmãos, peço a atenção dos irmãos nesse vídeo. Caso tenha algo errado aí, o irmão que puder colocar nos comentários para poder corrigir aí, eu agradeço. Conferir nas passagens aí se está tudo certinho também, é sempre bom. E o pão da vida, quando a gente se alimenta dele, meus irmãos, ele sacia a nossa fome. A gente não precisa estar buscando um entendimento no mundo ou qualquer coisa do mundo para que venha suprir a nossa necessidade, pois ele já enche todo o espaço que há em nós. E é como tem aquela passagem que diz também que se beber dessa água, você se torna uma fonte de água viva, da qual jorra a água de você para você saciar a sede de quem vier beber. A verdade, a palavra do nosso Pai, o ensinamento do Messias, o único que viu o nosso Pai, falou com o nosso Pai, viu a face dele e ouviu a voz dele. Então, meus irmãos, caso tenha ficado simples demais, peço desculpa aos irmãos, mas me deu vontade de fazer assim esse vídeo hoje. Então, se a gente já sabe que o mundo é do maligno, irmãos, as coisas desse mundo não podem ser boas pra gente. Elas não são as coisas do Messias, do nosso único pastor, do único professor, da única classe, o único pastor do único rebanho, o nosso mestre, o nosso rei. Ele sim sabe nos ensinar como devemos nos comportar. Então, prestar atenção a todo momento, ficar atento a todo instante e falar com o nosso Pai a todo tempo, 24 horas, como um louco. Sei que é difícil, meus irmãos. O mundo ele é muito tentador, é cheio de coisas que nos distraem. E a gente tem que estar esperto, porque senão o diabo, que pode se transfigurar de anjo de luz, ele vem para nos enganar. E se possível, até os escolhidos ele enganaria. Por isso que a gente tem que estar esperto, irmãos. E é isso, meus irmãos. Eu vou usar aqui como exemplo uma garrafinha. Uma garrafinha de vidro. Ela está vazia. E como exemplo eu digo que nós somos como uma garrafinha dessa aqui, ó. A gente chega no mundo sem nada. A gente chega aqui pobre, cego, banguelo, nu, sem nada. Limpos, né? Embranquecidos. E é aí, quando a gente vem para o mundo, meus irmãos, aqui no mundo do maligno, existem muitas coisas. Eu coloquei alguns exemplos, não sei se vai dar para ver no vídeo aí. Sei que os irmãos que estiver com sede da água da vida vai pesquisar, vai procurar entender o que eu quis dizer. E aí, meus irmãos, a gente chegando assim, ó, embranquecido no mundo, puro, a gente aprende algumas coisas do mundo que é do maligno. Não se esqueçam, o mundo é do maligno. E aí,
essas coisas do mundo, quando a gente chega aqui, elas passam a entrar no nosso entendimento, preenchendo aquele espaço que era embranquecido. E essas coisas, elas começam a tomar conta do espaço que chegou aqui limpo, sem nada. Então, meus irmãos, conforme o passar do tempo, a gente vai aprendendo vários falsos ensinamentos do mundo que é do maligno e passa a encher o espaço dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, com vários ensinamentos e vários pensamentos que já são do mundo desde o princípio. E aí, meus irmãos, aquela pessoa que estava com o espaço limpo, limpinho, estava embranquecido, começa a se sujar com essas coisas do mundo. O espaço deixa de ser branco e começa a ficar com as coisas do mundo no lugar desse espaço que estava branco. E aí, meus irmãos, quando a gente descobre a verdade do nosso mestre, do Messias, do único, o nosso rei, o nosso professor, a gente entende muitas coisas a respeito do reino do nosso Pai, a respeito do verdadeiro amor e de tudo que é necessário que a gente aprenda para que a gente venha fazer a vontade do nosso Pai que está no céu e possa um dia sair desse mundo aqui. Então, meus irmãos, não quero que o vídeo fique muito longo. Sempre quando eu começo a falar, eu falo muito. Vou tentar falar menos nesse vídeo. Ó, não cabe todos os exemplos aqui que eu coloquei, que são poucos perto dos que tem no mundo. Tem muitos. O mundo é cheio de armadilha. Se a gente não tiver esperto, a gente tropeça. É normal. Tem que ficar esperto, atento mesmo. Porque o inimigo, ele não descansa. Não tira folga. Ele é muito esperto. Ele sabe mentir. Porque foi ele que criou a mentira. Ele sabe mentir com perfeição. E parece até verdade quando ele está mentindo, meus irmãos. Por isso que a gente tem que pedir ajuda ao nosso Pai a todo instante. Como loucos mesmo. E aí, meu irmão, quando você está cheio das coisas do mundo, você não consegue obedecer ao Messias. Você não ouve com nitidez a voz do professor. Porque o seu entendimento está cheio de coisas do mundo. Então, o Messias nos diz que a gente tem que se purificar para se embranquecer e ser aprovado. Então, quando você tira essas coisas e se embranquece, você volta a ser aquela criatura que você chegou aqui. Lembra voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo? É isso. Você se embranqueceu. Você não tem mais as coisas do mundo dentro de você. Nenhuma. Nenhuma. Eu sei que é difícil. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai se limpando, pedindo ajuda para o Pai, até que a gente fica limpo. E aí a gente tem que se embranquecer. Na palavra do Messias, meus irmãos. O que o Mestre ensina. E quando você está branco, você se purifica. Ó, eu coloquei água nessa garrafa aqui, ó. Tá vendo como ela é pura? É a água. Água pura, sem nada. Só a verdade. 100% a palavra do Messias. Amor, mansidão, bondade, benignidade. Nada que seja do mundo. Apenas do Messias. Ensinamentos do Messias. E assim, a gente agrada ao nosso Pai. Sei que é difícil abrir mão das coisas do mundo, mas é necessário. Aqui no mundo sempre tem atualizações das coisas do mundo, tem ensinamento das coisas do mundo, sempre tem uma história nova para contar do mundo. Mas a história do nosso Pai, do Messias, é a mesma. Nosso Pai não muda. Então, por mais que os tempos e as leis sejam mudadas dessa terra, a lei do nosso Pai não muda. A vontade do nosso Pai não muda. O Messias não muda. Então a gente tem que se embranquecer no Messias. E ficar assim, ó, puro, sem nada. Se a gente pegar todos aqueles exemplos lá que era do mundo e deixar só um pedacinho dentro, só uma raizinha que seja, olha lá a água suja.
não fica pura. Tem raízes do passado, dos velhos ensinamentos, dos falsos aprendizados, das coisas do mundo, que jaz do maligno, que não nos pertence, que não faz parte da gente, que quer ser uma ovelha, que obedece o pastor, o único pastor, o Messias. Então, meus irmãos, é isso. Vim fazer esse vídeo aí, ilustrando com essas garrafinhas, para mostrar para os irmãos que tem que se purificar e se embranquecer no Messias, para que você não esteja com as coisas do mundo em você e você não fique contaminado, achando que está com a água pura, mas está com uma água suja, com sentimentos de raiva, de maldade, de malícia, de enganação, de orgulho, de razão, de mentira, de falsas doutrinas, falsos entendimentos. Então, espero que eu tenha ajudado aí com esse exemplo simples para alguns irmãos. Vou deixando aqui um grande abraço para todos os irmãos. Obrigado por ter assistido o vídeo, irmãos. Quem quiser deixar nos comentários algo para falar, fica à vontade aí. Um abraço a todos os irmãos aí. Fica na paz.